Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Alegria estar aqui junto com vocês para vivenciar esse tempo precioso que são nossas quartas-feiras, o culto da vitória. É um momento onde nós buscamos a Deus de uma forma mais profunda, nos colocando na presença dEle, colocando nossos dilemas, nossas adversidades, nossos sonhos, nossos projetos. É um tempo de nós mais aprofundarmos na presença do Senhor, porque só Ele pode trazer para nossas vidas aquilo que ninguém mais pode trazer. Só Ele pode fazer o sobrenatural, e é por isso que nós o buscamos, nos entregando. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Sejam bem-vindos para essa jornada, 40 dias que a gente está vivenciando para entender de fato o que é prosperidade bíblica que o Senhor tem para nós. Baseado no Evangelho de Lucas, Lucas 6, versículo 38, disse-lhe Jesus: dele será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para vocês. Nós conversamos a semana passada e falamos aqui, imaginem uma saca de um cereal, onde se coloca ali uma certa medida e vai se colocando, e quanto mais bota, mais vai enchendo, só que tem uma certa medida ali, limite, que digamos assim, 50 quilos, ali seria a medida calcada, aquela medida justa. Mas aí a gente dá aquela batida, dá aquele saculejo no saco, vai cabendo mais e a gente vai colocando, e à medida que vai colocando, que vai se ajustando ali, chega um momento que transborda o saco. E a gente refletiu sobre a semana passada que Deus espera que sejamos filhos obedientes, fiéis, com coração generoso, transbordante, porque é assim que nós vivemos com o Senhor, e que quando nós vivemos assim como Deus espera que nós vivamos, nós recebemos essa promessa de Deus. Ele vai transbordar na nossa vida. Nós temos uma calma e buscamos trazer todas as semanas, colocando para que vocês entendam. É o que a gente mais prega. Nós não pregamos prosperidade como o mundo prega. A prosperidade bíblica não é dar para receber. Nós damos porque já somos abençoados. Acabamos de falar aqui, orando aqui no dízimos e ofertas, né? Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu nós te damos. Nós abençoamos porque nós já somos abençoados. Nós não entregamos porque queremos receber, mas quando nós somos fiéis e obedientes ao Senhor, quanto mais a gente faz aquilo que Deus nos pede, mais Deus vai derramar na nossa vida, porque somos obedientes a Ele. Jesus nos afirma o princípio do amor, da generosidade, da misericórdia, da justiça e da ética do reino. Então essa série nós temos buscado entender e viver a boa mordomia cristã. 40 dias de prosperidade, é para que nós buscamos a prática da generosidade, porque ela representa o exercício da nossa fé, quando a gente coloca em ação a confiança que nós temos no nosso Deus, porque nós sabemos que Ele cuida de cada necessidade nossa. Desses 40 dias, nós vamos estar vivenciando aqui 7 mensagens, começamos a semana passada, vão ser 7 mensagens que vão nos ajudar a refletir sobre tudo que Deus nos entrega, para que a gente seja bons mordomos e administre e ajuste a nossa vida, também falando da área financeira, uma área fundamental, uma área onde a gente fala que tem destruído muitas pessoas, muitas famílias, tem acabado com muitos casamentos, e a gente vai vivenciar esse tempo juntos. Estamos vivenciando a cada semana, vai ter um jejum. A gente fez essa semana jejum de café. Vamos voltar a tomar café amanhã.
Que coisa boa. E aí, no final, a gente vai trazer o que é que nós vamos fazer a semana passada, matar a carne, para que a gente esteja mais sensível ao Espírito para ouvi-lo. A gente, nesse período também, eu espero que vocês tragam, sabe, algo para ser colocado no bazar. A gente vai marcar a data do bazar, que vai ser logo. Então, até o próximo domingo, ou até no máximo a próxima quarta-feira, traga algo para que a gente possa colocar junto com o que já temos no bazar que nós vamos fazer. O bazar vai ser todo voltado para ajudar para o cursilho feminino, que provavelmente vai ser no dia 18, mas a gente vai marcar ainda. Mas tragam até a próxima quarta-feira. O que é que eu tenho ali que eu posso ali abençoar alguém colocando no bazar ali? Dê uma olhada no seu guarda-roupa, que faz tempo, com certeza. Eu nunca entrei no seu quarto, eu não sei nem o que é que tem no seu guarda-roupa, mas com certeza tem uma roupa que está ali faz muito tempo. Ela está ali, se você usou uma vez, vai ver, tem roupa que está novinha, você nunca usou. E você pode colocar ela no bazar para abençoar a vida de uma pessoa. A gente nesse período vai também ter uma feijoada beneficente, a gente vai marcar, que é um momento de comunhão, enfim. E vamos ter, no final eu vou falar sobre isso, já está certo, inclusive a data. A gente vai ter uma pessoa especialista aqui em finanças, que vai ministrar um mini curso para nós nessa área. Então é tudo isso voltado para nos ajudar a trazer ajustes nessa área financeira. No final a gente vai ser desafiado como igreja para que a gente possa abençoar a própria igreja. Vivemos uma era, meus irmãos, marcada pela desigualdade social, pela ganância, pelo materialismo. Falamos a semana passada aqui, tem pessoas que estão afundadas em vício do jogo, famílias que foram destruídas por causa dos jogos, por causa das bets da vida aí. Isso é uma desgraça que vem acabando com a vida de muitas pessoas. 4 em cada 10 pessoas, elas estão endividadas em nosso país. Portanto, como igreja, a gente precisa sim, mais do que nunca, falar sobre isso e voltar os nossos olhos ao padrão do céu, que é o estilo que Deus tem para nós, para que nós possamos viver a plenitude nele. Na semana passada, nós vimos que precisamos ter um coração rendido para uma vida sem estresse. A gente refletiu na história ali do jovem rico, sobre a importância de colocarmos o Senhor em primeiro lugar e buscarmos acumular tesouros no céu, não tesouro na terra, onde a ferrugem, onde o ladrão vem e rouba, a ferrugem corrói. Nossos valores precisam ser pautados na eternidade, porque é lá que nós vamos viver com o Senhor para sempre. Então hoje, nessa segunda mensagem da série, nós vamos ver a fé em Deus e sábia administração. E olha, tem uma expressão que usamos, olha, meu Deus do céu, esse final do mês só fé em Deus mesmo para conseguir pagar os boletos. Mas é assim mesmo, a gente precisa ter fé em Deus, mas a gente precisa fazer a nossa parte, ter sábia administração para que a gente não passe esse perrengue. Então entenda, a verdadeira prosperidade bíblica, ela vai além da riqueza material. Ela abrange sim o aspecto espiritual, emocional e relacional. Muitos versos da palavra de Deus falam e abordam esse conceito, destacando que a prosperidade verdadeira é uma bênção de Deus que envolve paz, contentamento e realização. Nós precisamos viver de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, com tudo aquilo que Deus nos entrega diariamente. O rei Davi, ele declara no Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto às ribeiras de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, prosperará. Essa é uma real promessa
sobre a prosperidade bíblica que está na palavra de Deus. Esse texto sagrado, ele enfatiza que a verdadeira prosperidade bíblica, ela vem de uma boa administração e ela está ligada a um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Ela tem tudo a ver com a meditação na palavra do Senhor. Que o Senhor possa nessa noite nos ajudar a entender melhor como podemos administrar as bênçãos que Ele derrama sobre a nossa vida diariamente. Eu quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Te agradecemos por esse tempo, por essa noite, pela Tua presença no meio de nós. É muito bom te louvar, te adorar. Pai, que o Senhor possa receber todo o nosso louvor e adoração sincera de coração, Senhor. Mas o Senhor sabe que somos limitados, Pai. O Senhor sabe que muitas vezes fazemos coisas que não deveríamos e terminamos tudo de já ajeitado, Senhor. Porque a gente insiste em fazer as coisas conforme a nossa vontade. Então vem, Pai. Vem com a Tua poderosa palavra ministrar os nossos corações, para que a gente possa compreender, Senhor, para que a gente possa entender e ser bons mordomos, que a gente possa compreender melhor sobre a administração dos recursos que o Senhor nos entrega, para que a gente possa viver a plenitude que Tu tens para nós, porque Tu fala na Tua palavra, que a Tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável, e a gente quer viver tudo isso. Então vem, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus nós te oramos, amém. Meus irmãos, eu quero fazer uma leitura com vocês, está lá no Evangelho de Mateus, Mateus 25, versículo 14 ao 28, ele vai nos falar de uma parábola bem conhecida, bastante conhecida, que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar aqui hoje. Então o Evangelho do Senhor fala assim, Mateus 25, versículo 14, ele nos diz: e também será como o homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu lhe porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Responda comigo: tive medo. Não escutei não. Pode falar em voz alta: tive medo. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que está, o que lhe pertence. E o Senhor lhe respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeio. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que deu em 10. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe
será tirado. Até o que lhe tem será tirado. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus. Vocês estão lembrados que há pouco tempo, na série de sabotar a fé, a gente falou que algumas coisas limitam a nossa fé, fazem com que a gente sabote a nossa fé, e nela tinham ali umas coisas que nós deixamos fazer, e quando a gente vai perceber, a nossa fé tem sido sabotada. E no meio, se vocês se recordam, estavam o quê? O medo. O medo, a dúvida, a comparação, lembra-se? Tudo isso faz com que a gente sabote a própria fé. O medo nos impede de a gente avançar, nos impede de fazermos algo, nos impede de cumprir aquilo que Deus está nos chamando para fazer. E a gente vê aqui claramente que esse servo, ele teve medo com aquilo que Deus lhe entregou e ele enterrou aquele recurso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente vê que aqueles dois outros servos, eles pegaram, investiram e deram lucro, ou seja, eles fizeram multiplicar os recursos que Deus deu da mão deles. Que você possa ser que nem esses dois servos, que todo o recurso que Deus coloca na sua mão, você possa multiplicar para a honra e glória do Senhor. Paulo diz nesse texto que ninguém pode ver, ninguém pode imaginar, ninguém pode ouvir aquilo que Deus preparou para que os amam. Todos nós somos filhos, amamos a Deus. O amor de Deus é a chave poderosa para a sua prosperidade, para a nossa prosperidade. Ame a Deus e não ao dinheiro. O amor a Deus, ela precisa estar em cima de toda e qualquer coisa. As outras coisas são acrescentadas. Então, quando colocamos Deus em primeiro lugar, amamos a Deus sobre todas as coisas, essa é a chave para termos uma vida próspera, uma vida abençoada, porque quando amamos a Deus, Deus supre as nossas necessidades. Deus é um abençoador em abundância, meus irmãos. Ele quer nos abençoar, Ele quer que vivamos a vida biblicamente próspera em todas as áreas da nossa vida, não só falando financeiramente. Ele é um bom Pai, e assim como bom Pai, Ele deseja o melhor para nós que somos os seus filhos. Agora, para isso, eu preciso me apropriar da identidade de filho de Deus. Eu preciso entender que eu sou um filho amado de Deus. Então não posso, como um filho amado de Deus, andar em desespero, andar fazendo coisas longe dos caminhos do Senhor. Se eu sou um filho amado dEle, eu confio nele e eu creio que Ele está cuidando da minha vida como um todo, então eu preciso confiar, fazer a parte que me cabe e confiar que Ele vai suprir as minhas necessidades, não buscar uma saída, um jeitinho. A gente viu a semana passada, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Nem todos os meios justificam os fins, meus irmãos. A gente precisa tomar cuidado. Aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não está de acordo com os princípios do Senhor, nós não podemos buscar para tampar uma brecha em nossas vidas. Diante de tamanho amor e confiança que Deus deposita em cada um de nós, a gente precisa refletir. Nós estamos vivendo uma vida que de fato demonstra a confiança e o amor nele? Temos levado uma vida que demonstra a confiança e o amor que nós temos nele? A gente precisa ter a consciência de que somos abençoados, não apenas pelos recursos materiais, mas especialmente pela dádiva da vida eterna. Ela deve nos fazer compreender que tudo que somos e possuímos vem do Senhor. Se vocês perceberem na oração que Marcília começou aqui a fazer hoje, ela disse: precisamos ser gratos a Deus por tudo. Nós hoje abrimos os olhos, nós conseguimos respirar. Se você parar e ser bem sincero, teve várias pessoas que não conseguiram fazer isso hoje. Isso por si só já é uma bênção do Senhor sobre as nossas vidas. A nossa fidelidade, a boa mordomia,
precisa ser colocado nas mãos do Senhor e vivermos de forma convicta nele. Pastor Carlito Paz, no livro que serve de referência para essa série, A Vida Biblicamente Próspera, ele diz: prosperidade não se resume apenas a dinheiro, bens ou a um planejamento financeiro. Ela começa no coração, se revela no modo como administramos o que Deus nos confiou, ou seja, o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos, os nossos relacionamentos e as oportunidades que nós temos. Tudo isso são coisas que Deus entrega para nós diariamente. Podemos conhecer muitas pessoas bem-sucedidas no parâmetro do mundo, mas o nosso parâmetro não é o mundo, o nosso parâmetro é o céu. Então nós precisamos ser bons administradores daquilo que Ele coloca na nossa vida, frutificando tudo isso para a honra e glória dEle. E as Escrituras nos lembram que Deus, Ele é o nosso Pai, e como um Pai perfeito, é claro que Ele deseja o melhor para nós. Você que é pai, você que é mãe, você só quer o melhor para os seus filhos. Imagina o Pai, se nós somos falhos, queremos o melhor para o nosso filho, imagina o nosso Pai que é perfeito, Ele quer o melhor para nós. A gente precisa entender essa verdade e viver a confiança e a intimidade na presença dEle, sabendo que Ele cuida de nós a todo tempo. Precisamos ter essa certeza, porque quando somos firmados que somos filhos de Deus, palavra nenhuma de maldição vai prevalecer sobre nós. 1 João 5,4: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé em Deus, convicto de que Ele nos criou, Ele nos cuida, Ele nos traz um propósito e vamos viver eternamente com Ele. Então essa verdade de que Ele cuida de nós em todo instante, em todas as nossas necessidades, que nos faz vencer as barreiras e as adversidades do dia a dia. Mas para isso, viver a plenitude bíblica, nós precisamos fazer uma escolha, é alinhar-se aos princípios de Deus. Nós precisamos estar alinhados aos princípios do Senhor. Só assim a gente vai poder de fato administrar fielmente os recursos que Ele nos entrega e multiplicá-los para a honra e glória dEle. Deus não apenas nos abençoa, Ele é a fonte de nossa bênção. Então eu quero que vocês acompanhem comigo aqui, para que a gente possa realizar uma administração fiel e multiplicadora dos nossos recursos. Algumas coisas a gente precisa fazer. Deus, Ele nos traz as suas bênçãos, os seus milagres, mas sempre precisamos ter atitudes. Então a primeira coisa para a gente realizar uma administração fiel e multiplicadora dos recursos, a gente precisa ser um dizimista fiel e um ofertante fiel. Eu preciso ser fiel a Deus, porque Deus, Ele é fiel comigo. Ao reter o dízimo, nós estamos nos afastando das bênçãos do Senhor e se colocando sob maldição. Não como uma punição dEle, não é isso, mas por conta da consequência de ficarmos de fora da presença dEle, afastado da proteção dEle. Nós fomos chamados para caminharmos sob a sua proteção, a sua direção. E quando começamos a viver longe dos seus princípios, nós estamos afastando da presença do Senhor. E qual é a solução? Ela é simples, está lá em Malaquias 3:10. Tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponha-me à prova. Olha, o dízimo, essa palavra chama-se a 10ª parte, e ele é um princípio de adoração, ele faz parte da adoração. Quando nós temos aqui um momento de ofertório, não é um momento de ofertório, a gente continua em adoração. A adoração começa ali no louvor, entra passando pelo ofertório e vem para a palavra de Deus. Em tudo que nós fazemos, nós estamos adorando a Deus. A sua vida é uma adoração a Deus. Você não só adora a Deus quando está na igreja, não.
Você adora a Deus lá na sua casa, quando você cuida da sua esposa, quando você cuida do seu marido, quando você cuida dos seus filhos, quando você honra seus pais. Você adora a Deus quando você é um bom vizinho, quando você é luz no ambiente que você mora. Você adora a Deus quando você é luz no ambiente de trabalho, quando você é honesto, quando você vive com os princípios. Tudo que você faz, onde quer que você esteja, se você é um cristão, você viveu para adorar a Deus em tudo que você faz e com que Ele nos entrega também. Os dízimos, o Senhor nos entrega, a gente devolve aquilo que já é dele, uma parte. Já a oferta é uma semente do reino, ela abre caminho para colheitas espirituais, materiais, ativando a lei da semeadura. Segundo Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, ele disse: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um deve decidir em seu coração quanto doar, e não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Ah, Senhor, eu vou ali, eu vou te entregar essa oferta aqui, eu vou entregar meu dízimo aqui, mas eu estou entregando a pulso, porque eu estou meio apertado. Não venha não, não venha não, porque para Deus isso aí, Ele não está interessado na quantidade não, Ele está interessado no seu coração. Ele está interessado na sinceridade do seu coração. Se você entrega a Deus, entregue com alegria. Sabe uma coisa que Jesus faz? Jesus, Ele não obrigou ninguém a segui-lo. Ele chamou: venha, me segue, venha, me segue. Eles foram. Ele não obrigou ninguém. Sabe por quê? Porque Deus não quer ninguém fazendo as coisas com Ele obrigado. Deus quer filho. Deus quer que pessoas sigam porque confiam nele como Pai. Nós podemos dizer que esse é o único momento, quando a gente olha para esse versículo de Malaquias: ponha-me à prova no final. Esse é um dos únicos momentos que a gente encontra nas Escrituras que permitem provar a fidelidade de Deus. Justamente na área financeira, o salmista também vai dizer: prove e veja como o Senhor é bom. Entenda, dízimo não é uma invenção da lei, ele foi estabelecido como princípio de consagração. Levítico 27:30, a décima parte dos produtos da terra pertence ao Senhor e deve ser consagrado a Ele. Olha, quem está estranhando assim, poxa, está falando de dinheiro, a Bíblia, e é por isso que a gente está falando, né, prosperidade bíblica, 40 dias de prosperidade bíblica, que é a luz da palavra para desconstruir o que infelizmente o mundo prega e que infelizmente maus testemunhos dentro da própria igreja têm afastado as pessoas dessa compreensão. Mas aqui na palavra do Senhor existem mais de 6.000 versículos indiretamente falando sobre recursos financeiros e 2.000 diretamente falando sobre recursos financeiros. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre pecado. Sabe por quê? Porque o Senhor sabia que aquilo que domina o coração do homem é o que vai dominar ele. E o dinheiro, infelizmente, é o que tem dominado o coração de muita gente e levado à destruição. É por isso que Deus quer trabalhar tanto nos nossos corações, para entendermos que nós precisamos dele, e as outras coisas elas são acrescentadas. Não viver uma dependência de recursos materiais. A gente vê que Jesus, ele confirma e valida o dízimo quando ele repreende os fariseus, Mateus 23:23. Vocês têm cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciaram os aspectos mais importantes da lei de Jesus: justiça, misericórdia e fé. Vocês deviam praticar essas coisas sem descuidar daquelas que incluem o dízimo. Jesus foi o nosso dízimo. Ele foi o primeiro. Ele foi a oferta perfeita que o Pai entregou por nós. Ele se entregou numa cruz por mim e por você. E esse é o verdadeiro sentido, a verdadeira palavra que define o dízimo: entrega. Quando nós agimos pela fé, nós semeamos em terra boa e com certeza o fruto vem. Portanto, meus irmãos, seja fiel ao Senhor,
através dos seus dízimos e das suas ofertas, pois esses são os princípios atemporais, não tem tempo, de adoração e gratidão. Assim como Jesus entregou-se por nós em obediência ao Pai, nós devolvemos ao Senhor a primeira parte de tudo que recebemos por obediência e fidelidade ao Pai. Eu me recordo de quando eu ainda não havia me convertido, de que na empresa que eu supervisionava, a gente tinha 2 pagamentos. Tinha um pagamento que se fazia o normal até o 5º dia útil, que era o salário das pessoas, e nós trabalhávamos com loja, então tinha muita gente que recebia premiação, e a gente ia ali, eu ia na quinzena para levar em cada loja o pagamento das pessoas. E eu me recordo, já compartilhei alguma vez aqui, que eu me recordo que tinha uma gerente que quando eu fazia o pagamento dela, na mesma hora, ela já pegava ali e contava, ela fazia assim, eu disse, não nada que ela está fazendo, ela fazia uns cálculos ali e tirava o dinheiro. E mulher é interessante, né? Ela tem tanto lugar para guardar, mas ela botava aqui no sutiã dela assim. Enfim, são mulheres. Aí ela botava aqui aquele dinheiro aqui. E aí teve uma vez que eu perguntei a ela. Eu disse, me perdoa, mas eu vou te perguntar. Toda vez que eu faço, eu separo e coloco. Ela disse, essa é a parte do Senhor. É o Senhor que me dá saúde, foi o Senhor que me deu esse emprego, é Ele que me traz o recurso e essa é a parte que eu devolvo para Ele. Isso me marcou. Eu não era ainda convertido na época, isso faz alguns anos atrás, muitos anos atrás, enfim, e isso me marcou tanto que eu me lembro, toda vez que eu vou falar disso, eu me recordo desse testemunho dela. Mas, continuando, para realizar uma administração fiel e multiplicadora dos recursos, planeje com sabedoria o seu orçamento. Meus irmãos, a prosperidade, ela começa no nosso coração, na maneira como a gente administra aquilo que Deus nos confiou, tempo, dons, talentos, relacionamentos, oportunidades e recursos. Como é que você tem administrado a sua casa? Como é que você tem administrado o seu casamento? Como é que você tem administrado os seus filhos? Tudo isso foi Deus que lhe deu. Foi Deus que lhe deu. E para quê? Para que a gente possa administrá-lo. Pelo amor de Deus, quando seus filhos crescerem, não vão dizer, eu estou preparando o meu filho, agora estou enviando meu filho para o mundo. Não, pelo amor de Deus. Nós enviamos o nosso filho como flecha para cumprir os propósitos do Senhor. Nosso filho não é do mundo, nosso filho é de Deus. Nós tivemos a alegria, sim, de 4 anos, está fazendo 4 anos que enviamos Júnior, está lá em São Paulo, graças a Deus, agora casado com família. Mas há 4 anos atrás nós enviamos ele lá para a igreja da cidade, enviamos ele lá para tocar a vida, mas por quê? Para ele cumprir o propósito do qual Deus estava trazendo para ele. Ele foi como uma flecha enviado, em nome de Jesus, que os filhos de vocês sejam trabalhados, ensinados, ministrados e no tempo certo enviados para a honra e glória do Senhor. Não entrega ao mundo. Que negócio do mundo? No texto bíblico lido aqui, da parábola dos talentos, nós vemos a importância e a responsabilidade que nós temos como mordomos do que Deus nos entregou. Lucas, no verso 28 e 30, qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem zombarão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. A boa mordomia, ela nos chama a gente pensar e planejar antes de tomar atitude. É uma proteção para a nossa vida emocional, espiritual e relacional. O Senhor quer que a gente viva com fidelidade e com sabedoria. Meus irmãos, a gente precisa entender, Deus, Ele quer que seus filhos sejam honrados, não envergonhados. Deus, Ele não quer ver filho dele sendo envergonhado por aí. Esses dias eu fui no mercado comprar pão. E comprar, acho que foi leite. E quando eu chego no caixa, aí a bênção do aplicativo, é por isso que eu gosto de papel.
Eu não sou velho não, mas eu gosto de papel. Tem livro digital, mas eu gosto de livro que eu posso escrever, eu posso rabiscar. A benção do aplicativo ele não abriu. Estava lá travado, destravei, caguei, mexi para lá, mexi para cá e nada. Misericórdia. Aí quando eu vou olhar na carteira, quem é que anda mais com o dinheiro na carteira? Ainda tinha ali R$4 que deu para pagar o pão. Aí eu disse, olha, tira o leite que eu vou levar o pão. Aí quando foi no outro dia eu fui lá para comprar outra coisa. Quando foi na hora de ser, agora eu já abri o aplicativo desde a hora que eu estava pedindo o pão. Quero ver se esse negócio não passa agora. Mas enfim, Deus não quer ver seus filhos sendo envergonhados. Então se eu ia comprar o pão, eu devia ter um plano B para poder pagar o pão se algo desse errado no celular. Planejar antes de agir garante que os projetos eles sejam concluídos, evitando assim desperdício e riscos. Esse princípio espiritual, ele se aplica na vida como um todo, meus irmãos. Planeje antes de fazer algo, calcule bem, avalie. Quando nós fazemos isso, nós estamos honrando o nome do Senhor em tudo que nós fazemos. Um bom exemplo disso é José. José, ele foi obediente a Deus, e tudo que José fazia, a palavra diz que ele prosperava. O Senhor lhe confiava cada vez mais. Por quê? Porque José, ele administrava com responsabilidade aquilo que Deus colocava na sua mão. José, ele foi lá como escravo, lá para o Potifar. E ele botou ele lá por quê? Porque ele via na administração da sua casa, ele via que José era um abençoado e tudo que ele fazia prosperava. E a gente vai vendo que José prosperou lá. José foi para a prisão e fez a prisão ali, um ambiente prosperar. José depois saiu e veio ali a se tornar rei do Egito. Por quê? Governador do Egito, perdão. Por quê? Porque ele, em tudo que colocava a mão, prosperava, cumprindo os propósitos do Senhor. É por isso que eu falei anteriormente, quando nós vivemos em fidelidade e obediência, Deus derrama na nossa vida, porque Ele sabe que aquilo vai ser distribuído para cumprir o propósito do Senhor. Essa é a chave da prosperidade. Administrar bem cada fase da vida, cada recurso colocado nas nossas mãos, cada oportunidade, como se fosse do próprio Deus. O que é? Tudo que temos e que somos é dele. Jesus, ele nos ensina que planejamento também é atividade espiritual. Cuidado com desperdício, cuidado com ostentação. Desperdício, às vezes a gente, tá bem, gente, joga isso aí fora. Eu tenho uma agonia de ver alguém jogando comida fora. Às vezes você está com o guarda-roupa cheio lá e diz, poxa, eu não tenho uma roupa para vestir. Cuidado com o desperdício. Tem tanta gente aí que não tem uma camisa, que está passando frio, que está dormindo na rua porque não tem um lençol, um colchão. Cuidado com o desperdício. Cuidado com a ostentação. Não queira ter algo para se comparar com alguém. Não queira parecer uma pessoa que você não é. Cuidado com a ostentação. Cuidado com as vaidades no processo da vida. Mas também para realizar uma administração fiel e multiplicadora dos recursos, esteja atento às oportunidades de Deus. O bom mordomo é aquele que está atento à oportunidade e que não apenas preserva aquilo que Deus entrega, mas faz crescer, amplia, multiplica, impulsiona os recursos diante das oportunidades. Mateus 25, 14 a 15. O reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu em viagem. Cada oportunidade, meus irmãos, de Deus nas suas mãos é um chamado para que você possa multiplicar essas bênçãos para a honra e glória dele. Tudo aquilo que ele coloca na sua mão é para que você possa também repartir e abençoar outros. Ele nos chamou para viver esse tempo, para nesse tempo a gente impactar a vida de muitos, nos ambientes que nós estamos e as pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que eu chamo e falo, eu acho massa quem
convida as pessoas para o concílio, quem batalha atrás de recursos para enviar uma pessoa para o concílio, porque está abençoando uma vida que vai vivenciar um tempo tão precioso e marcante como é esse tempo do concílio. Mas, continuando, para realizar uma administração fiel e multiplicadora dos recursos, invista com sabedoria e lucratividade. O orçamento, o planejamento, tudo isso são atos de fé que requer disciplina, que requer caráter, que honra a Deus, evitando todo e qualquer desperdício. Isso é sabedoria. Saber administrar aquilo que Deus nos coloca na nossa mão. Os versículos dizem: o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 ganhou mais 2, mas o que tinha recebido um só talento, ele cavou um buraco no chão e não rendeu aquele dinheiro. Não corra riscos desnecessários que o façam perder aquilo que Deus colocou na sua mão. Cuidado com as tentações. O nome já está dizendo: se é tentação, fuja. Fuja da aparência do mal. Cuidado com a tentação. Sabe, se você, a gente está seguindo, é por isso que eu digo que as séries, elas se complementam. Sabe, quando você chegar ali, que vê uma promoção, pergunta assim: o que era que faria, Senhor? O que era que faria, Jesus? Eu estou precisando disso? Será que eu estou precisando disso? Será que é a hora de fato de eu comprar isso? Será que eu estou precisando, mas será que é o momento certo? Será que eu estou no momento financeiramente que dá de fato para investir? Eu preciso tomar cuidado com essas tentações transvestidas de promoção. Seja sábio, seja prudente, converse com pessoas experientes, mas busque fugir e se organizar financeiramente. Enterrar os recursos que o Senhor nos entrega também não vai anular o nosso propósito de cumprir a vontade do Pai. Vai anular, vai nos privar de vivenciar uma bênção para o reino do Senhor, de fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Eu me recordo de uma reportagem, já faz um bom tempo aí, por isso que eu não me lembro dos detalhes, mas era assim: foram fazer uma entrevista com um senhor que passou anos trabalhando e tendo boa rentabilidade, mas ele pegou os recursos que ele ganhava e colocava no colchão. Ele encheu o colchão de dinheiro era mesmo, o colchão dele era cheio de dinheiro. Ninguém entrava no quarto dele, não sabia por quê, porque ele não contou nada a ninguém. E quando o repórter foi entrevistá-lo, as lágrimas lá, na hora da entrevista, tem uma hora que ele botou para chorar, porque o colchão dele estava cheio de dinheiro, mas não valia mais nada, porque o dinheiro todo era de uma outra época, foi passando, mudando moeda, passando inflação, e se perdeu todinho. Aí fizeram um levantamento daquele valor que estava no colchão, eram milhões de reais, se tivesse pelo menos colocado no banco. Talento que Deus nos entrega, enterrado, não vai frutificar e não vai cumprir o propósito na nossa vida. A gente precisa colocar tudo que Deus nos deu à frente, traduzindo em bênçãos repartidas para várias pessoas, porque quanto mais damos, mais somos abençoados pela obediência ao Senhor. A boa mordomia cristã, ela entrega 10 em adoração no altar e administra 90 com sabedoria e fé. Por fim, para realizar uma administração fiel e multiplicadora dos recursos, esteja pronto para prestar contas. Isso é uma coisa que as pessoas não gostam muito, né? A gente precisa falar disso. Precisa. Porque como a gente sempre tem falado, um dia todos nós vamos estar diante do Senhor e vamos prestar conta de tudo que nós fizemos com a nossa vida aqui na terra. E o que foi que Ele confiou na sua mão? O que foi que você fez? Ah, Senhor, mas o Senhor viu, eu fiz isso, eu comprei aquilo, o Senhor deu uma olhada lá embaixo, né? Que a gente vai estar, deu uma olhada lá embaixo, está vendo aquele carrão ali, aquela casa, foi tudo eu que fiz. Foi, filho. Qual é o fim? Isso aí abençoa quem?
O que é que você fez por outra pessoa? A quem você ajudou? Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5. O senhor me confiou 5 talentos. Veja, ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu lhe porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Eu espero que você possa ouvir isso de Deus. Quando for no momento de prestar conta, Ele olhe para você e diga assim: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, por isso lhe colocarei sobre o muito. Entra, vem regozijar-se na presença do seu Senhor. Deus, Ele não entrega recursos de maneira aleatória, não. Ele avalia o coração, Ele avalia o caráter, Ele avalia a maturidade espiritual de cada filho dele. A gente precisa prestar conta com aquilo que Deus temos recebido de Deus, como uma postura de integridade, uma postura de lealdade. O bom investimento honra ao Senhor, mas o desperdício leva à ruína. Você precisa prestar contas, ser honesto, recolher os seus impostos, sim. Não recorrer aos agiotas da vida. Fuja dessa cilada. Fuja dessa busca fácil que o mundo proporciona, que só arruína você, que só rumina, que só puxa, que só sunga, que só leva você para a destruição. Nunca se esqueça do princípio da lei da semeadura. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Cuidado o que você está fazendo com a sua vida. Tudo pertence ao Senhor, inclusive o que você possui. Eu quero finalizar dizendo que tem um Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de toda a tua plantação. Os teus celeiros ficarão plenamente cheios e os teus barris transbordarão de vinhos. Coloque a tua confiança em Deus e tu vai ver como Ele vai derramar a bênção na tua vida. Entenda, tudo tem a ver com fidelidade e boa administração. Assim, a gente pode se preparar para uma vida multiplicadora, pois viver uma administração fiel e multiplicadora é reconhecer que tudo o que temos vem de Deus, e o que nos chama a investir com sabedoria, com generosidade, com responsabilidade. Então, meus irmãos, que nós possamos ser bons mordomos do Senhor, prudentes, diligentes, generosos, conscientes de que cada recurso, de cada talento, de cada dom, foi Ele que nos deu para um propósito, e esse propósito é eterno, esse propósito não é nós. A melhor forma de administrar para Deus é reconhecer que tudo pertence a Ele, e nós somos chamados a frutificar, a prestar contas, a investir, a aproveitar as oportunidades que recebemos. Eu quero, se você se sente tranquilo, eu quero que você repita comigo, agora de um coração sincero, a declaração que vai aparecer ali. Eu quero que você leia comigo. Se isso de fato é sincero no seu coração, que você possa ler isso declarando ao Senhor em oração. Vamos lá? Pai, reconheço que sou teu e tudo o que tenho pertence a ti. Sou profundamente grato pelo teu cuidado constante em minha vida. Perdoa-me pelas vezes. Ajuda-me a ser fiel em todas as circunstâncias. Quero consagrar a ti a 10ª parte de tudo o que recebo, como sinal da minha adoração e gratidão. Creio, por meio dessa fidelidade, o Senhor me conduzirá a novos níveis de provisão e confiança. Obrigado por me conduzir
e me dar uma vida biblicamente próspera, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que nos ensina, que nos instrui, que nos traz, Senhor, um entendimento sobre essa área tão delicada, Pai. Essa área que tem corrompido tanta gente, que tem afastado tanta pessoa do teu evangelho, Senhor. Oh, Pai, nos ajuda. Nos ajuda para que a gente não envergonhe o teu evangelho, sendo maus mordomos daquilo que tu nos entrega, Senhor. Ajuda-nos para que a gente possa ter essa compreensão à luz da tua palavra, Senhor. Que nós não entregamos nada para receber de ti em troca, porque o Senhor não é barganha. Mas nós somos obedientes, nós somos fiéis a ti e entendemos que tudo que somos e tudo que temos vem de ti. E por isso nós repartimos, te devolvemos a parte, nós somos generosos nas nossas ofertas, para que muitas pessoas sejam abençoadas assim como nós somos. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa verdade com um coração alegre e feliz de estar vivendo os teus propósitos para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E Cristo